Estenda suas mãos para cá. Vamos orar para a serva do Senhor Jesus. Vamos apresentar a vida dela ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, meu Deus, a vida da diaconisa Jéssica nas mãos do Senhor. Juntamente, Espírito Santo, nós colocamos a vida do irmão Cristiano e a vida da Dani, Senhor, nas mãos do Senhor. Nós queremos orar por essa vida e pedir ao Senhor que o Senhor venha usá-la nesse momento, meu Deus, com graça, com sabedoria, com discernimento. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ela for falar nessa noite, nessa igreja, meu Deus, do Senhor Jesus, seja direto do trono e venha tocar nossos corações. Pai, nós pedimos que o Senhor reveste ela da tua armadura. Reveste a família, meu Deus, destina anjos do Senhor para estar guardando eles aonde eles estiverem. Pai, usa a tua serva, meu Deus, em nome de Jesus, repreende todo e qualquer mal, Deus, lançado contra a vida dela, toda palavra maligna, desejos maldosos, investidas do mal. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela vida dela nesse momento. Usa, Deus, a tua serva para falar conosco e nos prepara para receber da parte do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus te reveste e te use, não somente hoje, nem só aqui, mas aonde você colocar a planta dos seus pés. Que o Senhor faça a obra através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode colocar aqui o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos estar orando. Amém? Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 90. Salmo 90. Eu vou ler do 10 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação pela qual deves ser temido? Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? A igreja pode se sentar. Louvado seja o nosso Deus. Quem aqui tem motivos para agradecer a Deus pelo dia de hoje? Pelo tempo que Ele nos deu no dia de hoje. Quero louvar o Senhor pela tua infinita misericórdia, pela bondade, por tudo que Ele nos dá. E a hora que eu cheguei, eu falei com o Senhor: Senhor, apesar das minhas falhas, dos meus erros, eu não vou deixar de buscar a tua presença. Deixar de buscar o sobrenatural do Senhor. A hora que eu cheguei, eu orei, eu chorei ao Senhor, eu falei: Deus, eu sei que eu sou falha, mas eu vou continuar buscando ao Senhor mesmo assim. Antes de eu entrar na palavra, eu quero compartilhar hoje um sentimento que veio no meu coração. E eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei: Deus, apesar disso, eu continuo te buscando. Eu ainda tenho sede do Senhor. Hoje eu vi o sucesso de alguém. E eu não me alegrei. Vi o sucesso de um parente. O meu coração não se alegrou. Eu falei: Senhor, o que é isso? De verdade, o meu coração não se alegrou. Eu falei: Senhor, mas nós devemos nos alegrar com o sucesso do outro. Eu falei: Senhor, por quê? Tira isso de mim. E orei ao Senhor, e a hora que eu cheguei, eu chorei ao Senhor. Eu falei: Senhor, apesar da minha falha, e apesar desse sentimento, eu ter sentido isso no momento, eu não vou deixar de buscar o Senhor. Eu ainda estou aqui, eu ainda vou buscar o sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E não adianta nós querermos fingir algo. O Senhor sonda, Ele sabe de todas as coisas. E hoje, quando eu não me alegrei, eu me entristeci pelo que eu senti.
Eu falei, Senhor, me transforma de verdade. Que seja natural eu me alegrar com a conquista. E às vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e rever os nossos sentimentos. E nós precisamos ter intimidade suficiente com o Senhor, de chegar a Ele e falar, Senhor, eu fiz isso. O que o Senhor pode fazer por mim? Eu estou aqui. E apesar das minhas falhas, eu não vou cessar de procurar o sobrenatural da parte do Senhor. De ter intimidade com Ele. Porque Ele quer que nós sejamos íntimos dEle. A ponto de chegarmos e confessar e nos limparmos e seguir adiante. Porque Ele é conosco. Amém, igreja? Que nós possamos ser transparentes diante do Senhor. Eu falei, Senhor, lava o meu coração. Limpa o meu coração. Porque eu sou a tua serva. Porque eu estou aqui para te servir. E quando eu entrei na igreja, meu coração se alegrou tanto por estar aqui. Por servir ao Senhor e por entender quem é Ele. Amém? Nós lemos aqui o Salmo 90. E no versículo 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O meu coração precisa ser sábio. Eu preciso pedir ao Senhor que Ele me ensine, porque eu sozinho eu não sei. Eu não consigo fazer algo sozinha, sem a ajuda do Senhor. E eu preciso que Ele me ensine. E para que Ele me ensine, eu preciso ter um coração ensinável. Porque às vezes Ele está ensinando, mas eu não quero aprender. Eu preciso ter um coração ensinável, humilde na presença dEle. Para que eu possa aprender e para que eu possa ter um coração ensinável. No início do Salmo fala sobre a eternidade do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Aqui fala da eternidade do Senhor. E logo abaixo fala da nossa pequenez. No versículo 3 diz assim, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos pó, filhos dos homens. Aqui nós vemos a grandeza do Senhor na sua eternidade e nós vemos quão pequenos nós somos diante dele. Se ele disser apenas, se torne pó, nós nos tornamos pó. Hoje eu tive um dia tão agitado, eu não trabalhei à tarde, mas foi como se eu tivesse trabalhado um mês em um dia. Fazendo os afazeres, fazendo coisas que eu precisava fazer. E o tempo passou que eu não vi. Foi uma correria danada. Hoje cedo eu levei a minha Bíblia para a escola, para eu poder ler a mensagem, fazer algumas anotações. E o tempo voou. E o tempo passou. E às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós não vemos o dia passar. Quem aqui aproveitou bem o dia de hoje? Teve um dia assim produtivo. Cada minuto assim foi plenamente. Hoje eu quero falar sobre exatamente isso, sobre o nosso tempo. E talvez sobre o nosso tempo de qualidade. E sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E quando eu falo isso, eu penso tanto na minha vida em relação à correria do dia, à correria do trabalho. E aqui nós vemos um Deus eterno. E ele, aqui é um salmo de Moisés. E ele pede, ensina-nos então, Senhor, a contar os nossos dias. Eu preciso aprender a contar os meus dias para agradar o Senhor.
Ontem eu fiz uma dinâmica com as crianças aqui na igreja e eu trouxe um pouco de areia e 2 bolinhas para colocarem em um recipiente. Aí a menina que veio fazer, ela colocou a areia, eu falei, coloque a areia e as bolinhas dentro desse recipiente. E tem que caber tudo. Ela colocou a areia e depois as bolinhas. Não coube. As bolinhas ficou para fora. E aí depois eu falei, agora você vai fazer diferente. Coloque primeiro as bolinhas. Agora despeje a areia. E aí coube tudo e até sobrou espaço. E eu falei, a areia são as coisas menos importantes da nossa vida, do nosso dia. As bolinhas são as coisas mais importantes. Quando nós colocamos aquilo que é menos importante primeiro na nossa vida, no nosso dia, nós fazemos primeiro aquilo que é menos importante. Não sobra tempo para aquilo que é mais importante. Não cabe no nosso dia. E eu fiz essa reflexão com eles, que é uma reflexão para mim, sobre as prioridades, sobre o tempo que Deus nos dá. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Que nós possamos ser sábios diante do Senhor, para que Ele nos ensine a contar nossos dias com sabedoria. Reconhece que carece de aprender. Eu preciso entender que eu preciso aprender do Senhor. E a reconhecer isso é eu depender dEle. É o depender de Deus. Porque não depende de mim. É uma obra que vem dEle. E às vezes sabemos o que tem que ser feito, mas não fazemos. Às vezes eu até aprendi, mas eu não faço. Uma vez a Joyce Meyer, na ministração dela, ela disse assim, os cristãos, em alguns momentos, eles nem precisam mais ouvir a palavra. Eles já sabem muito. Nós já sabemos muito. Às vezes, o que está faltando é começar a colocar em prática aquilo que já sabemos. Porque, às vezes, é isso que realmente nos falta. A gente já ouviu, a gente já leu, a gente já orou, a gente já buscou. Mas, às vezes, o que de fato está faltando é nós nos colocar o nosso coração com sabedoria e em prática para que a gente possa realmente aprender aquilo que vem do Senhor. E em relação sobre o tempo, eu quero ler também uma palavra em Efésios. Efésios capítulo 5, no versículo 14 ao 16, diz assim. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando eu li essa palavra aqui, eu lembrei de uma professora de português minha, no versículo 14, que eu estudei com ela português para passar no concurso, e um dia eu vi que ela estava ao vivo numa live. Eu falei, nossa, aula de português, 1h10 da manhã, era bem cedo, tipo 6 horas da manhã, 7 horas. Falei, gente, cliquei para eu assistir a live dela. Não era uma aula de português, ela estava ministrando o Evangelho. Eu falei, como assim? Ela estava ministrando o Evangelho. E ela disse que ela há pouco tempo tinha conhecido o Senhor. Estava dedicando o seu tempo, então, agora, não só a ministrar as aulas, mas também levar o Evangelho através das redes sociais. Eu fiquei chocada quando eu vi ela ministrando. E foi uma bênção. E foi um exemplo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O Senhor quer que a gente ande como sábios e não como nécios. Não como um tolo, não como um imprudente, não como um insensato. Ele quer que nós aproveitemos o nosso tempo, o tempo que Ele nos dá. O nosso dia tem 24 horas e todo mundo tem o mesmo tempo.
o rico, o pobre, o mendigo, a criança, o idoso. Todos nós temos a mesma quantidade de horas. E às vezes eu tenho jogado fora aquilo que Deus tem me dado. No versículo 16 tem uma palavra que me chama a atenção. No versículo 16 do capítulo 6 de Efésios diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós sabemos que, se eu quiser, não tem como eu acrescentar 1 hora no meu dia. Não posso. Um dia tem 24 horas. Ah, mas hoje o dia foi tão corrido, eu queria acrescentar 2 horas no meu dia, para dar tempo de tudo. Tem 26 horas. Eu posso fazer isso? Não posso. Ah, não, hoje o dia está muito longo, eu queria que tivesse só 20 horas e o dia já terminasse. Não, eu não posso mexer no tempo. Só o dono que fez o tempo. Só o dono do tempo. Só que a palavra do Senhor diz, remindo o tempo. Não, então, dá para fazer alguma coisa em relação ao tempo? Mas eu não mando no tempo, eu não acrescento, eu não tiro, mas dá para remir o tempo. E ontem eu estava numa capacitação na prefeitura, e uma professora que estava lá com a palavra, ela usou essa palavra, remir o tempo. E eu já tinha lido a mensagem e fiquei meditando. Falei, nossa, ela falou exatamente a palavra que eu estava refletindo. Remir o tempo. E sabe qual é o exemplo que ela falou? O exemplo não, a situação. Ela estava lá dando curso de capacitação e ela é professora. E ela dá aula também nos presídios. Dá aula no presídio aqui em Pires, em Arizona, em Aparecida. E aí ela falando sobre o tema e falando o seguinte, aí vem um preso, quando você chega lá, ele te conta toda a história do livro que você deixou para ele ler, eles são assíduos nas aulas, tudo isso para remir o tempo, para remissão do tempo. Se ele às vezes vai ficar 10 anos, com a boa conduta, com a leitura de livros, com os estudos, com a frequência nas aulas, eles podem, em vez de 10 anos, ficarem 5 anos na cadeia. Eles estão remindo o tempo ali naquele lugar. Eles estão encurtando o tempo. E eu fiquei pensando nisso, eles estão remindo o tempo. E a palavra do Senhor fala para nós, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que dá para eu fazer, então, em relação ao tempo? Não dá para eu acrescentar nem 1 hora, nem tirar 1 hora. Só que se eu cumpro aquilo que Jesus deixou para eu fazer, eu estou remindo o tempo. Quanto mais eu faço a obra do Senhor, eu estou remindo o tempo. E aí eu fiquei pensando nessas formas de remir o tempo. Eu tenho ainda alguma resistência sobre redes sociais, sobre internet, sobre lives. Eu vejo a coragem do pastor, às vezes, né, fazendo as lives dele, os devocionais que ele posta. E aí eu me pergunto, o que o pastor está fazendo através disso? Ele está cumprindo o ID. Talvez, se nós pararmos para pensar, a palavra do ID hoje ela está sendo reconfigurada, não mudada. O ID também eu faço através das redes sociais. Além de todas as formas, quando você se expõe, quando você alcança pessoas longe de você, você está cumprindo o ID. Você está fazendo uma live, você está falando do amor do Senhor. E uma pessoa em outra cidade, em outro país, está te ouvindo. Está sendo alcançado. Quando você faz um curso de teologia. E quanto mais nós levarmos a palavra do Senhor, quanto mais o ID do Senhor se expandir, mais o tempo vai encurtar. Encurtar para quê? Para que a volta aconteça. Então, nós temos uma grande missão de remir o tempo. Porquanto os dias são bons? Não, porque os dias são maus.
E aí eu lembro um dia que eu falei para a Dani, nós temos que almejar muito a volta de Cristo. Nossa, vai ser um grande evento, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E ela, ainda pequena, falou assim, não, mãe, mas nossa, eu tinha tanta coisa que eu queria viver ainda. E ela ficou triste. Nossa, mãe, mas tanta coisa que eu queria fazer ainda. Ela se entristeceu. Porque os nossos olhos, eles só conseguem ver isso daqui. Mas a palavra diz que nem o olho ainda viu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não subiu ao coração do homem. Eu preciso almejar a volta do Senhor. E como eu faço isso acelerar? Como eu faço isso? Levando a palavra dele. Cumprindo o ide do Senhor. A distância de um tolo e um sábio está em como ele gasta o seu tempo. E nós nos tornamos exatamente aquilo que eu faço do meu tempo. Como eu gasto o meu tempo? Como eu tenho gastado o meu tempo? De qual forma eu tenho feito isso? Será que eu tenho aproveitado cada minuto que o Senhor tem me dado? Será que eu tenho me colocado diante dele? E será que eu tenho tirado tempo de qualidade com ele? O tempo cura, o tempo sara feridas, ameniza dores, muda concepções, crenças, muda a nossa visão de mundo e muda as nossas prioridades. E o que tem sido a minha prioridade com o passar do tempo? Às vezes, há 10 anos atrás, a minha prioridade era outra. Às vezes, com o conhecimento que eu tenho, a minha prioridade mudou. Às vezes, com a intimidade que eu tenho com Deus, a minha prioridade mudou. E o que é a morte no tempo? Uma pessoa disse isso, eu achei muito interessante. A morte é a vida deixando o tempo. A morte é a vida deixando o tempo. Porque quando o tempo acaba para nós, nós passamos para a eternidade. Eu tenho uma cordinha que fica na mesinha que eu estudo. Uma cordinha que eu fiz uma dinâmica com os meninos uma vez, representando a minha vida na terra e a eternidade com Deus. E às vezes eu estou lá estudando, ou fazendo alguma pesquisa, eu olho para aquela cordinha e eu me lembro da eternidade. E o que eu faço no meu tempo é o que vai definir a minha eternidade com o Senhor. E eu preciso preparar o meu tempo com o Senhor nessa terra. Eu preciso estar entronizado com Ele. Eu preciso andar em sabedoria, remindo o tempo com o Senhor. Então eu preciso fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer logo. E às vezes nós ficamos adiando. Eu simplesmente tenho que fazer o que tem que ser feito. E não a minha vontade. Porque quando eu faço a vontade do Senhor, eu cumpro aquilo que Ele me chamou, eu estou remindo o tempo. Posso associar a remissão do tempo com o ID, com os eventos que antecedem a volta de Cristo. E eu fiquei pensando no exemplo que essa professora deu. E fiquei pensando o quanto aqueles presos se dedicam em remir o tempo, em encurtar o tempo. Eles não querem faltar aula, eles não querem deixar de ler o livro. E às vezes nós não estamos preocupados em remir esse tempo. Porque talvez aqui na terra tenha algo bom para mim, que eu ainda quero desfrutar. Assim como a Dani disse para mim, não mãe, mas eu tinha tanta coisa ainda para fazer. Às vezes eu não estou buscando remir esse tempo, porque os meus olhos estão voltados ainda para as coisas do mundo. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso crescer. Mas eu preciso ter no meu coração a vontade que o Senhor volte. E se eu tenho a vontade, o desejo que o Senhor volte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar entender de que forma eu vou remir o tempo, levando a palavra para um vizinho, levando a palavra para aquele que não conhece, levando a palavra para aquele que está em outra cidade, através daquilo que o pastor faz.
e que tantas pessoas fazem. Outro dia eu estava assistindo uma live de uma pessoa e tinha 60 mil pessoas assistindo. E tinha 2 lives simultâneas de 2 pessoas que eu estava seguindo. E a mensagem deles são bem parecidos. Numa live tinha 60 mil pessoas e na outra tinha 45 mil pessoas. Quantas pessoas não são alcançadas dessa forma hoje? E às vezes nós temos resistência, e às vezes nós endemonizamos tudo. Mas tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Lá em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá depois do quê? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então nós sabemos como nós podemos remir o tempo. Lá em Daniel também diz o seguinte: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, ou a ciência, se multiplicará. Esse é um sinal do tempo. A ciência se multiplicará. E nós estamos vivendo um tempo em que a ciência é muito avançada. Eu estava assistindo ontem uma cirurgia de um bebê de 3 anos, no rim e no coração, fazendo uma ligação de algumas veias. Eu fiquei impressionada. Eu sou muito mole para ver isso, mas ontem eu assisti um trecho e fiquei pensando: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Porque a ciência, a tecnologia, ela tem que estar a serviço do cidadão, a serviço da população. A ciência, a tecnologia é uma coisa boa. As pessoas é que distorcem as coisas. As pessoas é que usam mal a internet, usam mal a tecnologia, assim como a gente também muitas vezes usamos mal o nosso tempo. Nós desperdiçamos. E quando a gente pensa, eu estou fazendo, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no meu futuro. Eu não estou tendo tempo hoje pensando no meu futuro, pensando no meu amanhã. Quando, na verdade, só existe o hoje. E nós sabemos disso. Na verdade, só existe o hoje, porque o hoje é o amanhã de ontem. Então, o amanhã ele não existe. E nós sabemos disso, e mesmo assim, nós nos preocupamos sempre com o amanhã. E, às vezes, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós hoje. O nosso tempo com Deus, ele é precioso, ele é valioso. Amém. Mais pessoas sendo alcançadas em menos tempo. É o que faz remir o nosso tempo com o Senhor. Mais pessoas sendo alcançadas em menos tempo. Eu preciso ter sede e fome da volta de Cristo para que eu possa querer alcançar novas vidas, novas pessoas, ser testemunho, ter um coração sábio, lavado na presença do Senhor. Qual o objetivo de remir o tempo? Acelerar a volta de Cristo. Não é isso que o cristão almeja? Às vezes eu tenho até medo, que às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes nós estamos como a Dani. Não, mas eu ainda tenho um carro para comprar, eu tenho uma casa para reformar. Não, mas eu ainda tenho uma faculdade que eu não peguei o diploma. Às vezes eu olho para mim e eu fico pensando, será que realmente eu estou almejando a volta de Cristo? Será que eu, como cristão, é isso que eu quero? Que Jesus volte logo? Eu lembro que teve um ano, pastora, que eu tinha tanta certeza que Jesus ia voltar, que eu falava para as pessoas, não, no começo do ano que vem, Jesus vai voltar. Não vai passar. Parece que tudo estava assim, ó. Eu estava vendo as claras que Jesus ia voltar. Mas sabe o que é isso? Quanto mais você quer aquilo, mais você entende que aquilo vai acontecer. Mas é porque é o desejo que está no teu coração.
Quanto mais eu desejo, mais eu tenho certeza. E aquele ano, para mim, se eu não me engano, foi em 2017, foi tão forte que eu realmente acreditei e orei ao Senhor e falava com Deus e falava para as pessoas que eu conversava que Jesus não ia passar daquele ano, ele ia voltar sim. O irmão Henrique falou sobre andar na luz. Quando eu ando com Jesus e ele é a luz, quanto mais perto da luz eu estou, mais as imperfeições eu vejo. Mais eu consigo ver que eu preciso dele e que o melhor lugar é estar com ele. Se eu chegar a minha mão pertinho da luz, eu vou ver todas as imperfeições, as veias, minuciosamente. Quando eu chego perto de Cristo, eu vejo isso. E a minha vontade, então, é o quê? Correr para ele. Porque eu consigo me constranger diante dele. Em 1 Coríntios nos responde: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está aí o objetivo. Nós não imaginamos aquilo que Deus preparou para nós. Tem tanta coisa aqui na terra que a gente podia desfrutar, e que a gente gostaria de desfrutar, e que a gente merece desfrutar. Mas elas não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. Só que a gente não sabe, os nossos olhos espirituais, às vezes, eles ainda estão fechados. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu quero ter tanta intimidade com o Senhor, que eu quero entender o que Ele tem para mim, e eu quero almejar isso, e eu quero estar lá com Ele. E às vezes a gente fica frio, a gente fica morno, porque a gente não almeja o que tem além dessa terra. E aí eu faço uma reflexão. Se eu olhar para a minha vida, se você olhar para a sua vida, o que realmente foi produtivo? De fato. Eu estou com 33 anos, a idade de Cristo. Eu amo falar isso. Eu estou com a idade de Cristo. Daqui a pouco eu faço 34, não vou poder falar mais. Com 33 anos de idade, eu meditando sobre o tempo e sobre essa palavra, comecei a tirar as coisas fúteis da minha vida que eu fiz, as decisões, as escolhas erradas que eu fiz. E pasmem, não sobrou quase nada de tempo. Em 33 anos, sobrou muito pouca coisa. Bem feita, bem aproveitado, com propósito. O que de fato na sua vida, até o dia de hoje, você tem feito com um propósito que valeu a pena? Quanto desse tempo foi para o meu crescimento espiritual e vida com Deus? Se a gente começar a tirar aquilo que não agradou ao Senhor, aquilo que eu fiz de fútil, aquilo que eu não precisava ter feito, as decisões que eu não podia ter tomado, quanto tempo me resta? Se eu tirar todas as coisas que eu poderia não ter feito diferente, simplesmente porque eu não soube aproveitar o meu tempo, simplesmente porque eu não estava no direcionamento de Deus. Quanto tempo eu fiquei longe do Senhor antes de conhecer Jesus, na minha ignorância? E aí a palavra do Senhor que nós lemos em Salmo 90, vai falar que nós temos 70, quem durar muito, 80 anos. E a gente acha que uma pessoa de 80 anos já viveu muito. E ela vai dizer para você, não, nossa, parece que foi ontem. Se você conversar com alguém de mais idade, ela vai dizer, nossa, outro dia eu estava fazendo isso. Parece que foi ontem. A brevidade da nossa vida, ela precisa ser aproveitada. Porque o presente, aquilo que nós temos hoje, é um presente do Senhor. E às vezes eu tenho rejeitado o presente que Ele me dá quando eu faço mau uso dele. Às vezes o meu coração quer criticar alguém no mundo lá fora. Às vezes meu coração quer julgar alguém. Mas espera aí, olhe para o meu dia. O que você fez hoje, realmente? O
que agradou ao Senhor. Quanto tempo eu tirei de qualidade com Deus? Só no dia de hoje. Ontem eu fiz essa pergunta para os meninos. Falei assim, quem orou hoje? Eu não lembro quantos tinham aqui. Tinha no mínimo 8, eu acho. Uns 10, não sei. 2 levantou a mão. Disse que tinha orado naquele dia. 2 disse que tinha orado. E às vezes eu não tiro um tempo de qualidade, sendo conhecedora da palavra, sabendo quem Deus é, o que Deus fez. Eu não tiro esse tempo de qualidade. Um dia o pastor falou sobre 10% do nosso tempo, e eu fiquei meditando nisso. 10% de um dia é 24 minutos, e tem dias que eu não consigo tirar 24 minutos para Deus. De verdade. Tem dias que eu não tiro 24 minutos. Se a gente pensa um dia com 24 horas, um dia inteirinho, um dia completo, com 24 horas, e aí Deus pede, me dá 10% do seu tempo? Eu não consigo, alguns dias. É tanta coisa, é tanta correria, é tanta prioridade, que eu me esqueço do mais importante. E não é porque eu não sei, é porque eu não coloco em prática. Eu preciso ter a mesma sede, a mesma vontade daquele preso que quer sair logo da prisão. Eu preciso desejar estar com o Senhor. E às vezes eu falo para o Senhor, Deus, põe isso no meu coração. Põe esse desejo no meu coração, porque aí eu vou ter intimidade com o Senhor. E aí eu vou viver o sobrenatural do Senhor, porque o meu pensamento e o meu coração vai estar no céu. Vai estar aquilo que transcende o meu pensamento, aquilo que transcende o que eu posso imaginar. Que eu possa começar a rever os meus dias, a remir o tempo para estar com o noivo. Amém, igreja? Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos deixar que o Senhor nos ensine a fazer a vontade dEle. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade.